O Supremo Tribunal Federal está errando, atenção, errando e está regredindo a período anterior ao século XVIII, quando as penas e o direito penal se humanizou. Pessoal, vocês acabaram de ver o jurista Walter Maierovitch dizendo que o STF regrediu a antes do século XVIII, onde as penas não eram humanizadas. Olha a situação que o nosso país chegou, olha a situação periclitante que o STF chegou, completamente desacreditado pela população. Uma pesquisa já mostrou que em torno de 90% da população não confia no STF, e o STF vem sendo criticado também ultimamente por toda a mídia, jornalistas, juristas, pessoas importantes vêm criticando a atuação do STF. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo, né? Nós vamos ver aí o William Vac, um dos jornalistas mais bem conceituados do Brasil, criticando a atuação do STF. Nós vamos ver o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, descendo a lenha na forma do STF agir com relação a esses processos que estão sendo julgados agora, tanto o processo do golpe, como o processo de 8 de janeiro, né, como o processo das fake news, né, descendo a lenha aí no STF. E também o próprio jurista Walter Maierovitch também soltando o verbo para cima do STF. É justamente esses vídeos que nós vamos ver aqui, né? Eu selecionei alguns vídeos para que não fique muito extenso o conteúdo, mas a gente tenha uma noção do que está acontecendo com o nosso STF. Pois é, pessoal, mas antes da gente ver ali os vídeos, eu gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e acionasse o sininho das notificações para que você possa receber novos conteúdos. Se você fizer qualquer coisa dessa, você vai me ajudar muito e eu serei eternamente grato. Valeu? Então vamos ver primeiro o comentário do Marco Aurélio Mello descendo a lenha aí no STF. Em entrevista à CNN, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, afirmou que causa perplexidade a ele o fato de o STF julgar pessoas que não possuem prerrogativa de foro, como os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e ex-presidentes da República, como Jair Bolsonaro. Segundo Marco Aurélio, casos como esse deixam a população sem entender. O ministro aposentado afirmou, abre aspas, continuo perplexo porque a competência do Supremo Tribunal Federal é de direito estrito. Pessoas que participaram daquela arruaça lá, uma alusão ao 8 de janeiro, estão lá no Supremo Tribunal Federal. Porque não sei, eles têm direito a um juiz de primeira instância. Marco Aurélio ainda afirmou, abre aspas, durante os 31 anos que estive no STF, quando alguém terminava o mandato, a gente baixava as ações para a primeira instância. Qual foi o órgão que julgou o presidente Lula? Foi o Supremo? Por que agora o STF vai julgar Jair Messias Bolsonaro? Isso é que a sociedade fica perplexa. Fecha aspas. Pois é, pessoal, vocês viram aí então o Marco Aurélio Mello explicando, né, que é um absurdo essas pessoas desse processo do 8 de janeiro, como a cabeleireira Débora dos Santos está sendo julgada pelo STF. Ela não tem foro privilegiado, assim como nenhum daqueles manifestantes que estiveram lá, né, arruaceiros que estiveram lá, são pessoas que têm o foro privilegiado. Não tendo foro privilegiado, eles têm que ser julgados em primeira instância e ter todas as possibilidades de recorrer. Recorrer à segunda instância, recorrer à terceira instância e, por fim, recorrer ao STF em último caso. Mas não, eles estão sendo julgados já pelo STF, onde eles não têm a menor possibilidade de recorrer a lugar nenhum, né?
Então é um absurdo. E o mesmo caso do presidente Jair Bolsonaro, que também não tem mais foro privilegiado. Como ele disse aí, o Lula foi julgado em primeira instância. O juiz Sérgio Moro era um juiz de primeira instância. E no caso do Bolsonaro, agora eles resolveram que vão mudar as regras, porque, na verdade, o que eles querem é condenar, né? Eles não querem que tenha a oportunidade do Bolsonaro escapar ileso. O que eles querem realmente é condenar o Bolsonaro para tirá-lo do jogo das eleições de 2026. Estão morrendo, estão comprovando que estão morrendo de medo do Jair Bolsonaro ganhar as eleições. Vamos para o próximo vídeo. Um ministro do STF pediu mais tempo para ver o processo e, com isso, suspendeu a análise da condenação da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que participou do quebra-quebra bolsonarista de 8 de janeiro e pichou com batom a estátua da Justiça em frente ao Supremo com a frase "Perdeu, mané". 2 outros ministros tinham votado para condená-la a 14 anos de cadeia e uma multa de 30 milhões de reais. Débora é acusada dos mesmos crimes do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles golpe de Estado, associação criminosa armada, embora Débora só portasse um batom. A denúncia contra Bolsonaro deve ser acolhida pelo Supremo nesta terça-feira. E qualquer que tenha sido o motivo do ministro que pediu vistas do processo, ele criou um fato político. O fato de que tem gente no STF preocupado em desfazer a impressão de injustiça associada ao Supremo. Ideal seria se o STF não tivesse de se preocupar com a própria imagem. Mas o tribunal é visto por largas parcelas da sociedade brasileira e não apenas com aquilo que se possa chamar de extrema-direita. É visto como uma instância política que toma decisões políticas e enfia na cadeia vândalos que têm sim de ser punidos e torna inexistentes crimes de corrupção delatados por réus confessos. Os esforços do STF para conter privilégios da magistratura são vistos, no mínimo, como insuficientes, se é que são vistos. A delicada posição na qual o STF se encontra hoje explica, por exemplo, as dificuldades políticas que enfrenta para regular redes sociais, um assunto no qual o Legislativo ainda não chegou a uma conclusão. Os ministros do Supremo batem no peito declarando-se os salvadores da democracia, sem perceberem que amplos setores da sociedade brasileira, repito, não se trata de extrema-direita, têm visão contrária a essa e se sentem, eles sim, tratados como manés. Pois é, você viu aí o William Vac citando a frase "perdeu, mané", proferida lá pelo Barroso, quando estava nos Estados Unidos e foi admoestado por um brasileiro que estava próximo a ele, né? E ele respondeu: "Perdeu, mané, não enche o saco". Olha o nível do nosso ministro Barroso, presidente do STF. Ele que recentemente declarou que o STF não é mais uma instância apenas jurídica, é também agora uma instância política. Eles resolveram por conta deles que agora o STF é uma instância política também, não apenas jurídica. Eles não estão lá só para defender a Constituição mais. Eles estão lá para fazer política. É um caso sério, minha gente, não tem jeito, né? Mas vamos ver o próximo vídeo do Walter Maierovitch, o jurista aí, que é comentarista da UOL e também faz comentários na CNN. Ele está sempre sendo chamado para fazer comentários por ser muito respeitado aí na mídia, pelos jornalistas, né? Então toda hora ele é chamado a fazer comentários nos canais e na TV. Walter Maierovitch, alguns operadores no campo do direito como você têm argumentado que se trata de lenda urbana as críticas à dosiometria, particularmente nesse caso da mencionada cabeleireira Débora. Estamos diante de uma lenda urbana ou o STF está errando? O Supremo Tribunal Federal, William, boa noite, Thaís, boa noite, Caio, boa noite, Daniel. O Supremo Tribunal Federal está errando, atenção, errando e está regredindo
a período anterior ao século XVIII, quando as penas e o direito penal se humanizou. Não é possível, repito, não é possível, primeiro, que haja uma adequação típica e depois dessa adequação típica, os ministros se esqueçam ou se esquecem de que a individualização representa uma outra coisa. Esse pessoal do 8 de janeiro, evidentemente que é um pessoal golpista, não há dúvida, e que se excedeu e se excedeu muito. Mas agora a pena não é vingança pública. Existe no direito penal moderno, atenção, no direito penal moderno, não estou nem falando do período de humanização, de Beccaria de 1764, não, existe no direito penal moderno algo que se chama política criminal. Não estou falando em política partidária, estou falando em política criminal dentro do Código Penal, que significa não deixar penas exageradas. Muitas vezes se faz a consunção, a junção de crimes. Imagine, William, alguém ser condenado por invasão de domicílio e por ter furtado o domicílio. Então, há sempre uma junção. Para quê? Para que as penas não se tornem injustas. Então, no direito penal existe uma ciência, que é ciência e arte de aplicação dos princípios, que se chama de política criminal. O Supremo Tribunal Federal deu as costas a isso e exagerou na fixação das penas. Passou de todos os limites do razoável. Pois é, passou de todos os limites do razoável. Foi a última frase aí do Walter Maierovitch, né? Que também disse que o STF regrediu a antes do século XVIII, onde as penas não eram nem humanizadas. Olha o nível do nosso STF atual, dos ministros que estão atuando no nosso STF. É vergonhoso conviver com o STF desse nível, né? De um nível tão baixo quanto esse, né? Mas, infelizmente, esse é o país que estamos vivendo, né? O sistema brasileiro hoje é chamado por aí de Supremo PT, né? A ditadura Supremo PT, né? Essa junção entre PT e STF que formou um órgão que está governando o país de uma forma completamente ditatorial. E tudo isso começou lá atrás, quando a revista Cruzoé fez um artigo dizendo o amigo do meu pai. Ali o Toffoli resolveu criar um inquérito para combater fake news, as pretensas fake news, né? Porque a Lava Jato estavam chegando no STF e principalmente na figura do próprio Toffoli. Então, daí para frente, eles começaram a virar o jogo, resolveram soltar o Lula, e aí a história você já sabe, né? Favoreceram de todas as formas o ex-presidente Lula para que ele chegasse à vitória nas eleições, né? E é isso que aconteceu desde então. E agora nós estamos aí com essa encenação desse julgamento, porque não passa de uma encenação, porque já tem cartas marcadas, né? É uma novela que todos já sabem o final. Bolsonaro vai ser condenado e vai ter que amargar uma prisão, porque eles querem tirar o Bolsonaro do jogo das eleições de 2026. Né? Então, provavelmente, na minha opinião, é 99,99999% de chance de Bolsonaro ser preso. Está tudo já programado e decidido. Nós estamos apenas vendo a encenação do processo.
Pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário. Aqui é democracia, você pode falar o que bem entender aí nos comentários, que você não vai ser censurado. Aqui é democracia, no meu canal é democracia. Pode falar o que você bem entender, valeu? Então é isso aí, deixe o seu comentário. E vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Não deixe de assistir ao próximo vídeo, valeu? Um grande abraço e tudo de bom para vocês.